outros que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Você vem a mim contando a história de uma tal de Lilith, dizendo que ela foi a segunda esposa de Adão. É simples, amigo, eu dizer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Depois vem um pessoal afirmando que no céu só vão entrar 144 mil. Posso até concordar com eles, só fazer assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Daí vem o outro dizendo que o Cristo não é Jesus, que ele morreu à toa em uma cruz, que o Messias foi um tal de Ciro ou algo assim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. E daí vem uma galera dizendo que o arrebatamento será antes da tribulação. Mas que confusão, não tem briga não, isso não influi na nossa salvação. É bem fácil você me convencer que sim. Mostra o texto pra mim. Mostra o texto pra mim. Por essa e por outras que existe um jargão. Fica ligado, irmão, não tô falando em gíria. Texto fora de contexto é um pretexto para heresia. Uma coisa é certa, ponha isto na lista. Preposa ou mesmo tribulacionista, Jesus vai voltar, foi promessa fiel. A igreja vai entrar com ele no céu. Portanto, esteja preparado para antes, durante ou depois ser arrebatado. E se não quiser pensar assim, mostra o texto pra mim. 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 Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação Pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso podcast no formato de debate, às vezes com entrevistas, às vezes com conteúdo de edificação. Hoje, descobri agora há pouco que é debate mesmo. Eu estava dizendo, vamos conversar sobre o assunto. Não. Então, o tema é o seguinte, na técnica está aqui o Cláudio e você pode participar com a gente mandando sua opinião para o 974174129, 974174129. E o tema é sofrimento. Todo sofrimento tem um propósito, todo sofrimento. Deus tem um propósito, né, nisso, ou não? Ou tem sofrimento que não tem propósito nenhum e é dor mesmo, sofre ali e tal? Ou todo sofrimento tem propósito? Para trabalhar esse tema, que parece inofensivo, mas isso aí dentro da teologia é a teodiceia, né? A teodiceia. E para mim é um dos assuntos mais difíceis, tá? da compreensão desse tema dentro das Escrituras, com base na revelação. E vamos lá, estou recebendo aqui o pastor Luciano Scala para trabalhar esse tema.
Já fazia tempo que não aparecia aqui no programa. Bem-vindo, pastor Luciano, muito bom te receber mais uma vez. Pastor César, bom dia, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui, debater esse tema bem espinhoso, filosófico também, não apenas teológico. E vamos caminhar. É um prazer estar aqui nessa casa, mais uma vez participando desse debate. Deus abençoe também, pastor Igor. Prazer revê-lo. Estamos sempre juntos aí, encontrando em debates. E vamos lá, vai ser um momento muito bom. Pastor Igor Alessandro, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, já fazia tempo também, muito bom te ver. Obrigado, pastor César, saudade, glória a Deus, muito prazer, é um prazerzaço, uma honra estar aqui novamente, em nome de Jesus. Também rever o nosso amigo, né, pastor Luciano. Hoje estamos em lados opostos, né? Verdade. Cheguei um pouco ofegante, um pouco suado, mas estou aqui. Vamos lá, não é desespero por causa do tema não, né? Não, é por causa do carro mesmo. Tá certo. Vamos lá, pastor Luciano, o que o senhor vai defender? Todo o sofrimento tem um propósito ou não? Muito bem, pastor. É um tema difícil porque nós estamos falando acerca da soberania de Deus. E o caminho que eu vou apresentar aqui como proposta para essa resposta é que sim, que o sofrimento, e talvez seja essa uma das esperanças que nós temos, que o sofrimento que nós estamos passando, um momento difícil que nós estamos vivendo, ele existe um propósito. Olhando para os textos bíblicos, os homens e as mulheres da Bíblia que passaram por sofrimentos, todos eles, no final, tinham um propósito, né? Que no primeiro momento talvez não era claro, não era evidente, só que lá na frente ficou lúcido o seu real propósito. Então a minha ideia aqui nessa manhã é apresentar exatamente isso, que o sofrimento ele tem um propósito, todo ele tem um propósito da parte de Deus. Pastor Igor, o que o senhor vai defender com um tema espinhoso como esse? Eu creio que nem todo sofrimento tem um propósito de Deus, né? A gente vai andar um pouco pela Teodiceia, se Deus criou o mal. Também eu não gostaria, mas dependendo do pastor Luciano aí, a gente vai dar uma pitada também sobre o calvinismo, porque isso também resvala ali no calvinismo. E eu não consigo pensar ou aceitar que todo sofrimento tem um propósito de Deus, porque eu creio que o ser humano ele adquiriu também a livre escolha, né? A liberdade de fazer aquilo que é correto, mas também a capacidade, aí entra no arbítrio de escolhas. Eu posso escolher coisas ruins como boas, e aí vão ter consequências. Eu não posso culpar a Deus mediante algumas escolhas erradas que eu fiz, mas ainda assim nós temos um Deus misericordioso que também vai agir. Então eu tento separar o que é propósito e ação de Deus, né? Vou explicar sobre isso. Tá. Pastor Luciano, como que o senhor... Porque assim, já apareceu aqui no chat o Kevin falando assim, ó, uma criança que foi estuprada, por exemplo, tem um propósito? Quer dizer, Deus definiu isso aí para ter um propósito? Como é que o senhor entende essa questão? Como disse, é um tema difícil da gente pensar, porque nós temos esses dilemas, né? Se eu digo que Deus é o causador desse sofrimento, se eu digo que Deus é o responsável por esse sofrimento, pode ser que alguém possa ouvir a minha fala e dizer que... Então quer dizer que Deus, ele é mau, porque se ele faz este mal, ele tem algo nele que não é tão bom assim. E não é esse caminho que eu entendo. Eu entendo que o sofrimento, que o mal, que aquilo que vem para prejudicar o homem, aquilo que vem para trazer dor ao homem, ainda que não seja o propósito de Deus de punir, de castigar, eu acredito que nesse sofrimento, que nessa dor, ainda assim existe uma possibilidade de Deus manifestar um propósito. Se eu digo que tudo está de forma solta e que as coisas podem acontecer de maneira aleatória, eu estou dizendo que existem coisas que Deus não está sabendo, ou que Deus não está agindo, ou que está fora do propósito de Deus. Não é o que eu penso. Eu penso que tudo aquilo que acontece, existe a ação de Deus. Olhando, por exemplo, o texto de Jó. Todo o sofrimento que Jó passa, a gente pode olhar e pensar assim, então quer dizer que Deus é mau, porque ele permitiu um filho passar por tudo que ele passou. Só que nós vemos que, por exemplo, no caso de Jó, no final existe um propósito. Então eu penso que ainda dentro desse sofrimento, que hoje nós não entendemos, lá na frente existe algum tipo de propósito da parte de Deus.
Então, isso a gente pode entender, por isso que eu falo sobre ação de Deus e também propósito. Separar, porque fica muito mais claro, fica muito mais limpo entender. Como o senhor falou a respeito de Jó. Ali foi um propósito de Deus. Jó não sabia do diálogo entre Deus e Satanás. Então ele agiu daquela forma justamente para mostrar não só para Jó, mas para as nossas vidas que o Senhor é soberano e está acima de qualquer outra coisa. Você vê que o inimigo, ele tocou na família, nos negócios, nos filhos, enfim, em tudo isso, mostrando que Deus está acima de qualquer coisa. Ali eu vejo um propósito. Mas se nós pegarmos outras situações da Bíblia Sagrada, e aqui eu até posso deixar já de antemão, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, vai falar assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia com a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então aqui eu vejo uma responsabilidade nas escolhas humanas. Jó não escolheu passar por isso que era um propósito do Senhor. Mas quantas vezes nós escolhemos, infelizmente, um relacionamento errado? Aí eu não posso culpar a Deus por uma escolha de um relacionamento na área conjugal. Estou sofrendo, mas ainda assim que eu sofra na área conjugal por causa da minha escolha humana e errada, o Senhor, ele pode agir com um propósito. Ali, por isso que eu falo sobre uma ação. Toda ação do Senhor, ela pode ser corretiva ou punitiva. Nesse caso, o Senhor vai usar esta ação corretiva para me trazer novamente no caminho do Senhor. Seja também das drogas, uma pessoa que sofre pelo vício da droga. O Senhor, ele não tem prazer, a própria palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer nestas coisas. Mas ainda que ele não tenha prazer, isso não é um propósito, é uma escolha humana. O Senhor, ele age sobre uma ação, seja ela punitiva ou corretiva, para trazer esta pessoa para um propósito. E nós vemos essas coisas muito claras. Vamos supor, os decretos do Senhor, os sofrimentos, houve a queda, o pecado, a queda, houve também a escolha humana, houve a ação do mal, as injustiças humanas. O Senhor, sobre a sua presciência, ele esteve assistindo tudo isso, comandando e governando, mas não aprovando aquilo que o homem estava passando. Senão, eu posso descaracterizar completamente a graça e misericórdia do Senhor. O Senhor é soberano, mas ele também nos deu, infelizmente ou felizmente, esta liberdade de fazer aquilo que é correto, mas também a capacidade de escolhas. E sobre essas escolhas eu vou realmente dar relatório, vamos dizer assim, entre aspas, esse relatório. Entendeu? Ok, pastor Luciano. Vamos lá. Nós somos aqui, acredito que nessa mesa só tem pastor local, pastor que dirige uma igreja. Sim. Então a gente faz velório, vai em hospitais, atendemos pessoas da nossa comunidade que passam por momentos difíceis. O que nós falamos para uma mãe que está enterrando um filho? Né? Uma mãe que está passando por um momento de luto. Um pai que está passando por um luto. Né? Um filho de forma precoce, que não foi pelo caminho errado, talvez ficou doente e veio a falecer. O que nós respondemos, por exemplo, para uma pessoa que está com o pai, está com uma mãe, ou está com um filho internado no hospital, passando por um momento de luta? O que nós falamos para essa pessoa? Ela está sofrendo isso porque Deus permite ela passar por isso e Deus é poderoso para mudar o quadro. Deus não muda esse quadro, porque a pessoa lá ora, nós também oramos. Então Deus não age na vida dessa pessoa. Por que ele não age? Porque ele é poderoso para agir. O que eu respondo para essa mãe ou para esse pai? Que existe um propósito de Deus. Ainda que seja na dor, ainda que seja num momento difícil, essa mãe que está enterrando um filho, esse pai que está enterrando um filho, existe um propósito. Essa criança não nasceu por acaso. E esse sofrimento não vejo como aleatório. Mas ninguém sabe explicar esse propósito. Não sabemos explicar o propósito. João 13:7, tu não sabes o que faço hoje. Depois você entende, lá na frente você entende. Eu não dou resposta, mas eu entendo que existe algum propósito. Ainda que somente na glória eu vou compreender, mas existe algum propósito. Mas então, aí a gente vai entrar
literalmente naquela teologia da retribuição, a teologia retributiva. Por quê? É o mesmo caso da passagem de João, capítulo 9, versículo 1 e 3, quando os discípulos chegam até um cego de nascença e perguntam para o Senhor, Senhor, quem pecou? E o Senhor, ele dá uma lição justamente descaracterizando e desconstruindo todo essa ideia que nós estamos debatendo aqui. E aí ele fala, nem ele, nem os seus pais, mas isso é para a glória de Deus. O que o Senhor está falando? Porque antigamente, ou pela tradição, eles acreditavam que todo pecado tinha uma causa. Se tem uma causa, tem um propósito. E aí descaracteriza completamente genótipo, fenótipo, todas essas coisas que a gente precisa hoje, né? Que nós temos essas ferramentas e essas habilidades para entender, colocar de uma forma correta. No caso que o senhor colocou como exemplo, né? Esse rapaz. Nós, como pastores locais, entra muito mais a psicologia pastoral do que propriamente uma teologia. Exemplo, alguém morreu infelizmente no crime, aí você é convidado para fazer o culto fúnebre. Jamais, eu até ensino lá na ITUPV, que jamais a pessoa pode falar, olha, essa pessoa infelizmente não é necessário orar porque essa pessoa já está realmente no inferno. Não se deve. Então a gente age com uma psicologia pastoral, né? Porque salvação é departamento de Deus. Quando eu vejo uma pessoa com uma doença que não pediu, que não sabe, que enfim, existe realmente um propósito, sim, mas também existe uma causa. Então a gente precisa separar todas essas coisas, senão, o que vai acontecer? Nós vamos deixar a nossa vida nos levar, como um poeta do secular aí canta, deixa a vida nos levar, porque daí não adianta mais orar, porque tem um propósito. Se eu bati o carro, tem um propósito. Se eu saí com o pneu furado e estourei a minha roda e tal, não, tem um propósito. Se eu falei mal de alguém e alguém veio me bater, tem um propósito. Não, a gente começa então a tirar a responsabilidade humana e hoje a geração que nós estamos inseridos é isso. Eu creio que o senhor é homem de Deus, não está pensando, eu só estou colocando na mesa para que os nossos ouvintes venham entender. Nós estamos vivendo diante de uma geração completamente irresponsável, que não toma responsabilidade. Então, quer dizer, Deus é culpado por ele se esfriar, Deus é culpado por as coisas acontecerem de ruim. Então, isso pode ser também um apoio. Não, então se eu estou vivendo assim é porque Deus, esse sofrimento que eu estou vivendo tem um propósito. Existem sofrimentos que é um propósito de Deus, que é justamente a correção pedagógica, punitiva. Todo sofrimento, quero até separar aqui para te passar a palavra. Existe o sofrimento como um propósito de Deus que traz, né, o ensinamento, é pedagógico, mas nem todo sofrimento vem realmente de um propósito de Deus. Eu vejo, pastor. O senhor ia falar, pastor? Eu ia falar, mas se eu começar a falar aqui vai piorar. Conclui, porque eu quero trazer um assunto. Vai. Quando nós pensamos no sofrimento dentro dessa casualidade, da ideia da retribuição, aquilo que eu faço eu vou colher, usando o texto de Gálatas, usando tantos outros textos que mostram isso, que a nossa escolha, a nossa responsabilidade em escolher vai gerar esse tipo de resultado. É simples de nós entendermos. E eu entendo que até esse sofrimento que eu estou colhendo, existe um propósito de Deus, que é um propósito pedagógico. Agora, esse texto que o senhor colocou na mesa, de João 9, penso eu que ele me favorece muito mais. Porque ali, ele era um cego de nascença. Ele nasceu com aquela situação. Sim. Então, ele não teve nem tempo de pecar. Sim. E o que os discípulos questionaram foi, então nele se aplica qual noção? De que ele sofre por conta do pecado de seus pais? Então, seus pais pecaram. Uma causa. Exato. E Jesus falou, não é por causa disso. E nem ele pecou. É para que a glória seja manifestada. Qual era o propósito daquele sofrimento? Que a glória de Deus fosse manifestada. O que eu penso é exatamente isso, pastor. Que essa ideia da retribuição, ela não é tão segura. É tanto que o livro de Jó, ele questiona essa noção de retribuição. Porque o próprio texto de Jó, e o próprio Deus assegura, no capítulo de número 1, Deus fala para o diabo, é um homem fiel, ele é um homem justo, ou seja, ele é um homem que, se for pensar na teologia da retribuição, ele deve receber o favor de Deus. Sim. E em Jó aplicou-se totalmente o contrário. Apesar dele ser bom, correto e honesto, ele colheu problemas para a sua vida. Então, o que esse texto está dizendo? Está desconstruindo essa noção da teologia da retribuição.
penso eu que no sofrimento de Jó, como no nosso, existe o propósito. Ainda Então, que não seja essa retribuição, mas é o propósito da glória de Deus ser manifestada. Foi o que eu coloquei. Esses dois textos, tanto o de Jó, como eu falei, que existe um propósito que é diferente, né? A ação do Senhor ali, como também o cego de nascença, eu coloquei justamente para falar dessa teologia da retribuição, né? Colocando ali que não houve uma causa, mas também um propósito. Então, assim, existe sofrimento que tem um propósito do Senhor, mas nem todo sofrimento é um propósito do Senhor. Que nem a gente vai, né, colocar aqui, não vou caminhar para o lado de calvinismo, que eu sei que o senhor, né, não adota isso, mas olha só que interessante. Mateus 23:37, que todos nós conhecemos, quando o Senhor Jesus fala Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e tal. Daí é muito interessante ver quantas vezes quis eu reunir os teus filhos. Então, assim, e o versículo continua. É interessante porque o próprio Senhor Jesus, ele está dando muita clareza sobre esta causa. Quer dizer, qual era o propósito de Deus sobre a nação de Israel? Que ela vivesse no centro da vontade do Senhor, aceitando, tendo comunhão, obedecendo, enfim, servindo. Mas não foi isso que aconteceu. Então aconteceram muitos sofrimentos, infelizmente muitas matanças, guerras, enfim. Por quê? Porque eles estavam literalmente fora do propósito. E o que o Senhor fez? Agiu uma ação corretiva, trazendo também uma punição, levantando nações como martelo de justiça, como a palavra do Senhor vai falar, para trazê-los novamente para a presença do Senhor. O Senhor, ele vai usar o sofrimento literalmente para colocar no propósito, amém, mas nem todo sofrimento realmente é um propósito do Senhor. Aqui fica muito claro. E depois a gente pode falar de outros textos que vão corroborar naquilo que a gente está falando, naquilo que eu estou falando, né? Eu não consigo pensar que todo sofrimento existe um propósito, porque senão a gente vai passar para, né, aquela teodiceia de que o Senhor é criador do mal, e nós sabemos que Deus não criou literalmente o mal, né? No primeiro século, você tem o trilema do Epicuro, vocês devem saber. Sim. E aí ele fala o seguinte, mais ou menos, ele trabalha a questão dos homines, né, da onisciência. Da onisciência, da onipotência e da onibenevolência. Ele fala o seguinte: se Deus é onipotente, quer dizer que ele tem todo o poder. Sim. Se Deus é onisciente, quer dizer que ele sabe tudo. E se Deus é onibenevolente, quer dizer que ele sempre quer o bem. Deus é bom, Deus é amor. Aí ele fala assim, essas coisas não batem, porque diante do sofrimento. Quando você vê um sofrimento, eu dei o exemplo da criança que foi violentada, ou sei lá, um assalto, um roubo, sei lá. Aí ele fala o seguinte, ou Deus é bom? Ele fala, então ele quer livrar o cara daquela situação. Então ou ele quer e não pode, então ele não é onipotente, ou ele quer, pode, mas ele não sabe, ele não sabia, então ele não é onisciente, ou então ele não quer, né? Ou então ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele só não quer, ele só não gosta de você. Ou então ele é incapaz de impedir. Então, ou ele não tem poder, sim, ou ele não sabe tudo, ou ele não está a fim de livrar você. E aí esse trilema do Epicuro gerou até hoje, né, causa, porque se você não analisar com calma, você fala, faz sentido e tal, e aí acaba em heresias piores, né? Mas diante disso, o que vocês, o senhor fala assim, não tem propósito, nem tudo tem propósito, mas aí Deus pode no livro porque... Como é que... Então, sobre essa tese, vamos colocar até como tese de Epicuro, né? Então, assim, olha só como é que é o erro comum que muitos pensam e vão por esse caminho. O erro comum, Deus causa tudo. Qual é a correção bíblica? Deus governa tudo. Outra coisa, soberania. Erro comum, controle absoluto casual. Qual é a palavra bíblica? Autoridade suprema. Sofrer é um propósito. Na correção bíblica, sofrer pode ser uma consequência. Então, essa tese que nós estamos também colocando aqui, ela cai por terra porque existem muitas teologias, vamos dizer assim, mas a teologia mais limpa é a teologia bíblica. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, ou que aquilo que os homens que contribuíram muito com a história colocaram e que tem realmente dissensões, divisões, enfim. O pior erro é que Deus causa tudo. E, infelizmente, muitos reformados
amados agem e pensam desta forma, como uma causa célebre que todos falam, né, sobre as torres gêmeas, sobre o Covid. Então Deus literalmente causou todas essas coisas. Não. Primeiro nós precisamos saber a respeito de hamartiologia. Por causa da queda, aconteceram muitas coisas. Infelizmente, a Terra mudou completamente. Não só o ser humano, como também todo o ecossistema mudou. E isso traz consequências. Deus quis isso? Era o propósito de Deus? Não. Mas infelizmente, por causa dessa causa e efeito, causalidade, aconteceu todas essas coisas. E nós devemos agir com a mente completamente sã, biblicamente, entendendo que Deus ele não causa tudo, mas ele governa tudo através da sua presciência. Ele já viu de antemão aquilo que vai acontecer, mas ele não pode ferir um dos princípios que ele nos entregou como presente, que é justamente o arbítrio, a livre escolha. Então, se eu escolho o errado, ainda que Deus tem poder para mudar e ele vai agir, se nós pedirmos, se nós clamarmos, amém, glória a Deus, mas eu não posso anular a minha responsabilidade de escolha. Okay, deixa eu pensar algo aqui, pastor. Então, assim, eu cometo erro porque eu sou responsável pelos meus atos. Deus... Não, assim, ó, vamos começar de novo. Tá. Deus tem, ó, assim, ó, o Senhor, nós sabemos aquilo que é certo e o que é errado pela lei moral. Sim. Independente de religião, lei moral. Certo. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Mas eu escolho fazer aquilo que é errado. Daí pronto. Aí... Bom, então eu cometo esse erro, sim, tendo ciência, e eu sofro por conta disso. Sim. Eu sofro. Deus, ele permite eu passar por sofrimentos, e nesse sofrimento ele vai agir de forma pedagógica comigo. Sim. Esse sofrimento, qual é o propósito dele? Então, aí que tá. Nesse sofrimento, essa ação, eu não vejo como propósito, vejo como uma ação de Deus para colocar-nos no propósito dele. A única diferença é isso daí, não sei se estão compreendendo. É porque eu acho que nós estamos falando da mesma coisa. É que eu chamo... só separo de causa e propósito. Sim, porque ação de Deus e propósito. Pastor, vamos falar um... Não, deixa ele falar, não, sim, calma. Porque ele é grande assim, ele quer me intimidar. Escrever aqui também que é debate, não é um boxe. Graças a Deus. Então, assim, eu cometo erro, eu sofro por conta desse erro. Então, esse sofrimento, o que eu digo acerca desse sofrimento que eu mesmo causei? Sim. Que o propósito de Deus é me trazer, é me atrair para a presença dele. E ele vai se utilizar desse sofrimento para me trazer para perto dele. Esse é um sofrimento. Sim. Aquele outro sofrimento que nós passamos, que na verdade eu não enxergo uma causa, como por exemplo, uma pessoa que fica doente, uma pessoa que se cuida, uma pessoa que tem uma alimentação correta, e ainda assim ela fica doente, ainda assim ela vai ser internada. Esse sofrimento não foi causado. Sim. Esse sofrimento, eu não chamo ele de um sofrimento aleatório. O que eu entendo acerca desse sofrimento? Que nessa minha dor existe um propósito de Deus. Ainda que seja na minha vida, ainda que seja na vida da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que estão ao meu redor. Eu entendo que esse sofrimento que Deus permite nós passarmos, ele permite para manifestar a glória dele. Como está lá em João, capítulo 9. Sim. Então... Aí que tá as questões. Nós estamos falando quase a mesma coisa, só dividimos propósito e ação. Nem todo propósito de Deus vai trazer também um sofrimento, se nós estivermos na presença do Senhor. Um texto que a gente até já falou a respeito disso, e vai ficar muito claro para os nossos ouvintes, essa diferença. Melhor dizendo, Jonas. Qual era o propósito de Deus sobre a vida de Jonas? Ir para uma terra, né, Nínive, que era ímpia, pregar sobre o arrependimento. Ele está em Jope, ele não quer ir, tal, luta, quer dizer, ele já atua com a sua livre escolha, eu não vou. Entendeu? E ele vai então para Tarsis, comprar passagem e tal. E o que acontece? Acontece toda aquela situação para ganhar tempo do navio e tal, vai ao naufrágio, ele é engolido por um grande peixe. Quer dizer, todo esse sofrimento de Jó não era um propósito de Deus. O propósito de Deus era para ele ir a Nínive ministrar. O porquê então ele saiu? Causou este
esse sofrimento. O que o Senhor fez? Ele agiu. Aí entra a ação corretiva do Senhor para trazer literalmente Jonas para dentro do propósito de Deus. Então eu vejo muito claro na Bíblia Sagrada essas questões. Se nós estamos no centro da vontade do Senhor, direcionados e aceitamos o propósito, ainda que venha um sofrimento, esse sofrimento também é para crescimento. É como o apóstolo Paulo vai dizer, que toda tribulação deve produzir perseverança, a perseverança a esperança a experiência. Então, isso deve produzir frutos nas nossas vidas, para que nós possamos crescer. Esse sofrimento, a ação corretiva do Senhor, e também, claro, permitiu que ele sofresse, trouxe Jó literalmente para o propósito. Mas o sofrimento do peixe, do naufrágio, não era propósito do Senhor. O propósito do Senhor era só que ele estivesse em Nínive pregando. Mas eu vejo, pastor, por exemplo, que Jonas não surpreendeu Deus. E o que aconteceu com Jonas, Deus já sabia. Deus já sabia. Então, assim, eu não penso de forma desconfigurada. Não sei se a palavra é exatamente essa, mas eu não penso de forma solta. Porque Deus já sabia de tudo isso. E Deus, quando colocou Jonas nessa missão, Deus não pensou em Jonas porque ele vai ser um bom missionário. Deus já sabia de todas essas coisas, como também na minha vida, nas nossas vidas. E todo o sofrimento que Jonas passou, na verdade, todo o sofrimento daqueles que estão na Bíblia, todo ele tem uma resposta. Sim. Em todos eles nós encontramos no final, no último capítulo, 2, 3 capítulos para frente, um propósito de Deus. A gente olha para a vida de José, tudo que ele passou na mão dos seus irmãos, depois na casa de Potifar, depois sendo preso e esquecido, tinha um propósito de Deus em todo esse sofrimento? Porque ele não... Qual foi a causa que ele teve para passar por isso? Não teve. Deus sabia de tudo isso? É claro que Deus já sabia. Então eu entendo que todo o processo que ele passou estava dentro de um propósito maior de Deus, que era cumprir lá na frente a salvação do povo hebreu ao descer para o Egito. Mas então, você entende, pastor Luciano, pastor César, que isso também é um perigo nós pensarmos desta forma? Por quê? Porque a mesma coisa, o plano de redenção do Senhor, a palavra do Senhor vai falar tanto em Apocalipse como em 1 Pedro, que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação, fundação do mundo. Quer dizer, antes que Adão caísse, já havia um plano. Então assim, o Senhor sabia? Sabia. Mas qual era o propósito do Senhor? O propósito do Senhor era que Adão permanecesse na presença dele. Porque Deus criou Adão livre, perfeito, né? Deu a ele a Eva, enfim, como ajudadora, né? Aquela que veio para somar, enfim. Mas o que aconteceu por causa da escolha? Todas essas coisas. Então, até hoje eu vejo o Senhor agindo literalmente sobre a sua presciência para que o homem volte ou retorne ao seu propósito e com certeza retomando a sua identidade que foi perdida no Jardim do Éden. Então, assim, eu consigo ver muito claro e mais fácil até, não descaracterizando nada, mas pelos próprios textos bíblicos, né? Como eu dei falei a respeito de Jonas, como o próprio Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai dizer, e o Espírito Santo de Deus me ungiu, né? Para quê? Para curar e tal. Quer dizer, se o Senhor tivesse prazer no sofrimento, o Senhor Jesus estaria contra Deus. Se o Senhor tem prazer no sofrimento, e coisa que ele não diz na palavra, ele, entendeu? Ele não permitiria, vamos supor, eu vou trazer um sofrimento para que ele entenda. Não é o propósito do Senhor. Até porque a palavra do Senhor vai dizer que o desejo do Senhor é que todos se salvem, mas infelizmente não é assim, porque precisa aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Os argumentos são muito bons que vocês estão usando, eu concordo. Mas veja, em Eclesiastes 9, diz o seguinte, o texto é muito longo, eu vou ler ele separadamente. No versículo 1 diz assim, deveras me apliquei a todas as coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Se amor ou se é ódio que está à sua espera, não se sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo ou ao perverso, ao bom, ao puro ou ao impuro. Tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica, ao bom e ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. E esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há
desvarios enquanto vivem e tal, não sei o quê. Aí depois dá um corte lá pro versículo 11, ele fala assim, ó: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, como os passarinhos que se aprendem com o laço do passarinheiro, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo e na calamidade, quando cai repentinamente sobre eles. Não é aqui meio que um ponto aqui para o pessoal do teísmo aberto? Para falar assim, ó, aí, tá vendo? Não, o cara tá lá e de repente Deus não tem nada a ver com isso. Como é que vocês pensam textos assim? Ele coloca de uma forma, eu penso, pessimista, né, acerca da fé. Que ele vai dizer o quê? Que tudo que acontece já aconteceu com outros, e tudo que acontece, a impressão que dá, sobretudo nesse finalzinho aqui, é que é de forma aleatória. Não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Eu acho que se a gente pega esse texto... Então aí não tem propósito, seria isso? Ou não, tem? que tudo tem um propósito, né, mas não tem o que nós fazermos para impedir. Não tem o que eu faça para impedir aquilo que vai acontecer. Porque tudo acontece, seja com bom ou com ruim. O que eu vejo aqui dando uma resposta para o quê? Que ainda o bom, ainda aquele que faz o bem, ele sofre. Apesar de ser bom, apesar de fazer o bem, sendo diferente do ímpio, ainda assim ele sofre. Eu vejo que a resposta que ele está dando é exatamente para aquele que... é para a teologia da retribuição. Você faz o bem, você está semeando o bem. Fica esperando que nunca... Exato. Né? Porque se você escolher o caminho da morte, Deuteronômio 28 está dizendo o caminho da vida, o caminho da morte. Se você escolher o caminho da morte, você sofre. O que Eclesiastes está dizendo é que nem sempre. Às vezes você vai escolher o caminho bom e ainda assim você vai sofrer. Igor. Então, é isso mesmo. Eu até anotei a respeito disso. O 9, a partir do versículo 11, né? Que ele fala, nem aquele que corre rápido, nem sempre vence a corrida. Eu vejo que isso é a lei do tempo e acaso. Salomão, ele está falando ali de uma situação em que nós não temos o poder. Até concordo com o pastor Luciano, nem sempre aquele que vai fazer coisas boas vai colher coisas boas. Ainda assim que exista a lei da semeadura, mas nem sempre a gente vai realmente colher as coisas boas. Existe um outro texto que está em Lucas capítulo 13, versículo 1 até o 5, que é da torre de Siloé, quando o Senhor Jesus ele está falando, eles estão perguntando, né, a respeito dos pecadores que morreram, e o Senhor Jesus então fala, e aqueles 18 homens que morreram com o desabamento da torre de Siloé, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Não, não são. Mas ainda assim, se vocês não se arrependerem, né, então ele fala a respeito do arrependimento. O que eu penso nisso? Também é aquela questão da lei do tempo e acaso. Nem todos aqueles que vão fazer coisas boas, infelizmente, vão receber coisas boas na terra. Porque o nosso pagamento, eu não quero ser espiritual aqui, mas que todos entendam, o nosso pagamento não vai ser aqui na terra. Pastor, mas é exatamente isso que conforta. Porque Sim. Isso conforta, porque a lei é a causa do Lázaro. Sim. E a lei da semeadura, ela é real. O que está escrito lá em Gálatas é verdade. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Sim. Porém, existem casos, e aí que tá, existem situações... Que entra a soberania do Senhor. Exatamente, é aí que eu entendo. Que essa pessoa que ela semeia o bem, que ela faz o bem, e ainda assim ela sofre, a resposta que eu dou para essa pessoa é exatamente isso. Tem um propósito de Deus, que talvez só na glória você vai entender. Então, essa questão desse sofrimento com o propósito, ótimo, nós concordamos porque é bíblico. Mas existem certos sofrimentos que é causado pelo homem e a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Nós, como pastores, na sala pastoral, nós temos que ter muita diligência, muita sabedoria e uma psicologia pastoral muito, apurada, porque qualquer palavra que nós entregarmos para alguém pode destruir, como também, levantar. Então a gente precisa estar atentos. E quantos casos chegam no sentido de casamentos mal estruturados, filhos que não conseguem falar com seus pais, mas aonde eu errei? Quer dizer, não deu o tratamento ideal, não deu a atenção ideal, enfim, todas essas coisas. Então, assim, nós temos que também aplicar a responsabilidade humana, principalmente a igreja dos últimos dias.
Nós estamos vendo um cenário onde a igreja está omissa. Né? Não vou nem entrar em política aqui, que não é o detalhe, não é o debate, mas ela tá interessada mais em outras coisas do que propriamente daquilo que ela foi levantada, que é preparar o homem, um homem responsável. Por que os mártires entregavam as suas vidas para Cristo Jesus e não temiam o sofrimento? Eles sabiam que iriam sofrer, porque existia um propósito, eles tinham toda a ciência, a certeza de que estavam fazendo aquilo que Deus mandou, vamos colocar assim, e a morte deles não era para perda, mas era para ganho, como o apóstolo Paulo fala, o meu viver é lucro, e o morrer também é ganho. Então assim, independente daquilo que eu fizer, eu estou na presença do Senhor, vai ser para a glória do Senhor. Mas aqueles que não estão, muito mais fácil culpar a Deus por causa disso, tá vendo? Isso é propósito de Deus. E aí entra, pastor César, o vitimismo e também aquele espírito de miserabilidade, no sentido seguinte, eu particularmente, eu tenho uma igreja, né, periférica, regional, tal, enfim, e algumas pessoas, não vou dizer muitas, algumas pessoas que já chegaram no nosso ministério, eu vou dizer, não, eu mereço sofrer mesmo, porque eu nasci para isso, e não sei o quê. Então você tem que desconstruir tudo isso, porque na cabeça dela, aquilo que ela está passando é um sofrimento com o propósito de Deus, e não é. Então, assim, escolhas erradas, não estudou para ter um bom trabalho. Então, tudo isso, ela retira a responsabilidade humana e coloca em Deus e acha que é um propósito. Por isso que é muito assim, sabe? É muito tênue, não é polêmico, mas é muito tênue essa linha que nós estamos tratando aqui. Vamos lá. Eu queria colocar 2 textos aqui, pastor, para a gente pensar. O primeiro deles está aqui em 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, quer dizer. E o versículo é o 17, que diz assim: Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Essa primeira palavra aqui de Paulo, o que ele está dizendo? Deus. Certo. Então está falando de Deus. Certo. Então está falando de uma pessoa que entregou sofrimento a sua vida. Sofrimento do bom, esse aqui é do bom. É do bom. Sofrimento com propósito. Nós não podemos descartar este sofrimento que o Senhor está falando, tanto em 1 Coríntios, sobre os desígnios das aflições e tal, como em Romanos 8, está falando daquele homem e daquela mulher que entregou a sua vida para Cristo Jesus e que talvez está sofrendo por perseguição do Evangelho. Isso tem um propósito. Eu estou falando do sofrimento causado na escolha e na responsabilidade humana. Eu não posso culpar a Deus sobre as minhas escolhas. Esses 2 textos cooperaram comigo porque está mostrando sobre aflições e sofrimentos como um propósito daqueles que amam, daqueles que estão na presença do Senhor. Não tem problema nenhum aí. Eu estou falando de pessoas que infelizmente vivem uma vida completamente desregrada, longe do Senhor e que têm certos sofrimentos, né? Existem 3 pontos aqui. Eu não sei se ele favoreceu tanto ao Senhor, porque assim, no meu ponto de vista, o sofrimento daquele que é mau é muito compreensível. O sofrimento daquele que está longe de Deus, que está causando... Então, assim, esse sofrimento é muito fácil da gente entender qual que é o propósito de Deus. Deus permite ele passar por isso, porque através desse sofrimento, essa pessoa ela pode se despertar para Deus. O sofrimento do bom, esse não tem explicação. De um pai, de uma mãe que serve a Deus, que ensinou o filho e ainda está sofrendo. Para o sofrimento desse... Está aqui a resposta. Sim. Está aqui a resposta. Sim. Sofre porque existe um propósito de Deus. Porque o do mal é muito simples de explicar. Por que o mal está sofrendo? Porque ele está fazendo mal. É uma consequência da sua escolha. Sim, mas aí, pastor Luciano, a gente vai criar espantalho em cima daquilo que o Senhor está falando claramente. Vamos supor, uma pessoa, 3 pontos aqui. Primeiro, daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus vão sofrer perseguições, retaliações, como a palavra do Senhor diz. E o que Paulo fala em 1 Coríntios? Não vamos desanimar. Nós não podemos desanimar sobre isso. Até Pedro vai falar que é o mesmo sofrimento que vocês estão tendo, muitos outros estão tendo também. Então você não é o melhor do que os outros. Então isso já traz a consciência de que aquele que está na presença do Senhor deve resistir. Deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Glória a Deus. O segundo ponto é aquele que não serve ao Senhor ainda. Então ele é responsável pelas suas escolhas, enfim. O terceiro ponto é aquele que serve ao Senhor, mas ainda assim faz escolhas erradas.
Eu já fiz escolhas erradas e oro a Deus para não fazer mais. Sim. Mas o nosso coração é complicado. Mas usando a tua fala, pastor, o senhor está colocando 3 tipos de pessoas. Porque existe. Né? E tem Sim. a quarta. Não, pode... A quarta eu vou até acrescentar. Sim. Aquele, como o senhor falou, que está na presença do Senhor e de repente é acometido por um câncer. Sim. E aí, o que falar para então, uma pessoa? O senhor está colocando 4 tipos de pessoas que eu acredito que existem, talvez pode ser que existam até mais. Sim. E para o sofrimento dos 4, o senhor trouxe um propósito. O senhor mesmo explicou. Para cada um deles teve um propósito. Uma causa exato, mediante então, um propósito. Uns para se despertar, outros para provar sua fé, para ele resistir, para ele ir até o fim, outros para trazê-lo para o propósito de Deus. Ou seja, para cada um desses sofrimentos teve um propósito. Então, é nisso que eu acredito. Então, mas vamos lá, eu acho que vocês colocam de um jeito, porque, por exemplo, né? Tudo tem uma explicação, então tem esse propósito, então tá resolvido. Só que Deus, quer dizer, esse propósito, ele é claro? Não. Nem sempre. Então, nem sempre. Então não é propósito, né? Nem então, sempre ele é claro. Tipo assim, por exemplo, qual que é o propósito? É o sofrimento. Ele falou de um câncer difícil, não sei o que, tá. Ok. Aí você fala assim, não, tem um propósito. Tá, eu sei desse propósito? Nem sempre. Tá, eu vou morrer sem saber. Então, às vezes sim, às vezes sim. Às vezes, pastor, não é nem diretamente nas nossas vidas, porque existem propósitos de sofrimentos que eu passo, por exemplo, que certamente os meus filhos, ou a minha esposa, ou as pessoas da minha comunidade, eles são edificados por isso. É o exemplo daquele mártir, que ele sofreu, o Estevão, que sofreu, que passou. O exemplo de Estevão, por exemplo, serve para mim e para todos nós. Serve para aqueles que vieram depois dele. Então eu acredito, o exemplo, pastor, de Ananias e Zafira, do temor que veio na comunidade depois disso. Isso teve um propósito. Teve um propósito. Que talvez, qual foi o propósito na vida dos dois? Então, agora, exemplo, na comunidade por exemplo, a escravidão no Egito. O povo foi lá para o Egito, e eles não tinham caído. Revelação. Não, eles não tinham feito nada contra Deus. E eles ficaram 400 anos escravos. Israel era um clã com 70 e poucas pessoas. Um deles ficou governador no Egito, revelou lá, Deus mostrou o sonho de Faraó, não sei o quê. Aí ele falou, meus pais nessa fome aí. E aí o faraó falou, não, traz seus pais para cá. Ele chegou lá, festa, tudo bem, alegria, não sei o quê. Aí a Bíblia diz que ele levantou um faraó que não conhecia José, pronto, acabou. Aí agora eles ficaram escravos por 400 anos. Qual que é o propósito? Pode falar. Pode falar. Não, o que eu penso, né, nesse caso, o propósito de Deus era enviar o Salvador. Era enviar o Salvador. E a partir desse sofrimento, surgiu a nação, e daí veio a revelação de Jesus lá na frente. Então eu vejo que todo esse sofrimento, desde o Antigo Testamento, era para revelar Jesus. Eu vejo também que todas essas questões que aconteceram, primeiro foi para proteger o povo, inicialmente, com José ali como governador, mas depois o que acontece? Nós vemos pela própria palavra que o povo, que era para ser um exemplo para outras nações, infelizmente começou a idolatrar outras coisas, então saiu do propósito. E quando se sai do propósito, abre brechas para muitas coisas. Sim. E aí, por isso que eles ficaram, então, 40 anos. 400 anos. É a mesma coisa quando Moisés retirou, né, com a mão de Deus, o povo do Egito. Então, o que acontece? Qual era o propósito? Nós estudamos a geografia bíblica, em média, dava uns 40, 50 dias do Egito para a Terra Prometida. Mas o Senhor cegou a mente deles, a visão deles, para que eles pudessem dar 40 anos na Terra. Por quê? Por causa que tinha eles coração obstinado, né, cerviz dura, não acreditava, murmurava. Então qual era o propósito? Levá-los para uma terra prometida. Mas por que não levou? Por causa da dureza do coração. Qual foi a ação corretiva? Por isso que é muito claro. A ação corretiva, qual era o propósito? Levar para a terra prometida. Qual foi a ação de Deus? Permitir que eles andassem 40 anos para que aquela geração corrupta, infelizmente, morressem, para que nascesse uma geração, né, mais temente a Deus aí.
Bom, o WhatsApp está disponível, 974174129. Chegou algum áudio aí, Cláudio? Eu acho que eu não divulguei, né, o WhatsApp logo no começo, mas tem aí áudio, solta aí, vamos ver. Boa tarde, pastor César. Eu me lembro muito bem no dia que o senhor falou, pastor, sobre esse negócio que Deus já determinou tudo, né? Que o senhor falou que era muito fácil explicar para os irmãos de uma igreja legal, que todo mundo tinha dinheiro, que todo mundo tinha uma vida boa. Não estou falando só dinheiro, mas tinha uma vida legal, estava na sociedade legal ali. E era difícil explicar essa teologia que Deus determinou tudo numa igreja de favela, numa igreja de ribeirinho, que ninguém tem acesso a nada, que todo... Deus determinou isso, sabe? Eu acho que tem sofrimento que a gente... como diz o deserto para a gente aprender, mas tem deserto que não foi Deus que fez aquilo, é a pessoa que se põe naquele lugar. E se você cria uma teologia que tudo Deus determinou, você vai criar pessoas que aceitam tudo sem buscar o Senhor. Foi Deus que quis. Mas e a responsabilidade humana de se pôr nas situações? Não tem nada disso? Ok. E aí, pessoal? Bom, eu estou olhando aqui, já está perto da hora de acabar, quando o assunto é bom e não é um debate... É um debate de edificação, né, de alto nível. Glória a Deus por isso. E acaba que o tempo voa. Mas eu sei que vocês não são calvinistas, né? Não tem esse negócio do determinismo e tal, mas é uma situação complexa. Você pega, por exemplo, o adultério de Davi. Aí o marido da Batseba, como ele chamava? Urias. Aí Urias morre. Qual que é o propósito? Aí o Urias morreu. Então, e qual era o propósito para ele? A Bíblia ela fala da própria Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Nos anos em que os reis saíam para a guerra, aí ela faz uma vírgula, Davi ficou no seu palácio. Quer dizer, ele era rei, ele deveria ir para a guerra. O propósito era ir para lá. Tudo bem que ele ficou, mas ele deveria cuidar do seu coração. Qual foi ali? O que aconteceu? Ele saiu do propósito. Era para ele estar na guerra, guerreando. Mas, infelizmente, ficou, deu brecha para que tudo aquilo acontecesse. Bom, eu acho que o assunto do sofrimento é um problema da igreja atual, porque a nossa igreja no Brasil, e aí, presta bem atenção no que eu vou falar, eu preciso ter muita responsabilidade para falar o que eu vou falar. Não importa se é batista, presbiteriana, assembleia, pentecostal, não é pentecostal, congregação, não sei o que lá. A verdade é que a nossa igreja não treina as pessoas para perder. A nossa igreja não ensina os irmãos a sofrer, como atravessar o sofrimento. Entende? Então, por exemplo, nós enfrentamos um câncer de um casal na igreja terrível. É uma irmã chamada Luana, ela partiu no câncer. Você lembra, né? Ela foi assim, mais de 3 anos lutando, não sei o que, estava 30 e poucos anos, esposa de pastor, bênção, tal. E aí eu ia conversar com ela e tal. E aí eu fui preparando ela para a morte, né? Porque ela ia falecer. Não ia ter só um grande milagre. Ali metástase, câncer em tudo quanto é canto do corpo, tal. Um bebezinho que nós acabamos meio que adotando, que é o Davi, está sempre com a gente. Esse bebê que você vê aí comigo é filho desse casal. E veja, e aí tá, e o que eu falo? Ela está deixando uma criança de 2 anos. Aí eu tenho que falar como? Qual é o propósito? Então, é difícil, pastor, porque às vezes a gente tem a tendência da tentação de querer responder tudo. E casos assim, qual a resposta que a gente dá? Não tem. O que a gente pode fazer é trazer a esperança para a pessoa. E preparar a pessoa. Exatamente. Dar esperança, a grande esperança nossa. E aí que é uma falha de fato da igreja. Essa teologia triunfalista, sempre triunfalista, isso é um problema. Porque as pessoas não estão preparadas para o luto, não estão preparadas para o sofrimento, para o câncer. E não importa a denominação hoje em dia, tá? Não Sim. importa a denominação hoje em dia, a pegada é sempre essa, de ninguém está preparando, ninguém fala sobre como lidar com o sofrimento. Tipo assim, quando uma pessoa tem um sofrimento, meio, não, esconde isso aí e tal. Aí é uma vitória, vem conta para todo mundo aplaude, não sei o quê. O irmão está sofrendo, não, sofre quieto, porque
O pessoal tem que entender que isso aqui é só de vitória. Não é assim, É entendeu? interessante que assim, o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele fala muito sobre sofrimento. Mas em Efésios, que é talvez um livro de batalha espiritual que muitos usam, ele vai falar o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que podeis resistir o dia mau. Então nós estamos nos envolvendo com Cristo. Claro que nós recebemos bênçãos, mas nós estamos também, temos que estar preparados para o dia mau. E é aquilo que o senhor está falando. Nem sempre. Infelizmente, nosso tempo é curto, vou dar aqui a última palavra para cada um, mas antes, a FTB está terminando amanhã o Férias com Teologia. Não tem mais vagas, não tem como entrar no Férias com Teologia, mas você pode pelo menos assistir a aula amanhã. A última aula vai ser transmitida pelo YouTube, por esse canal aqui, às 8 da noite. Comigo, ontem nós tivemos uma mentoria surreal com o pastor Ricardo Bitum. E hoje eu quero falar sobre uma forma de você ganhar de presente esses 3 livros aqui, ó. Né? Você não vai precisar comprar nada, ó. Manual Bíblico Ilustrado Vida. Ele é todo coloridão. Né? Eu vou mostrar só um por conta do nosso tempo, tá? Então, ó. Então, Manual Bíblico Ilustrado Vida. O Comentário Judaico do Novo Testamento, esse aqui é do David Stern, é muito bom. Esse aqui que é o da Bíblia Judaica, aquela Bíblia Judaica, é ele que fez esse trabalho. Então, Comentário Judaico do Novo Testamento, mais, eu vou dar de presente, tá? Mais o Manual Bíblico Ilustrado Vida e mais a Enciclopédia de Fatos da Bíblia. Todos esses 3 materiais aqui, você pode ganhar, não é 1 ou 2 não, tudo isso aqui. Alguém que está vendo isso aqui vai ganhar tudo isso aqui. Como que vai fazer? Pastor, como que eu faço para... É um sorteio? Não, não é um sorteio. Mostra aqui, Cláudio. Pode tirar isso. É um sorteio? Não, não é um sorteio. Como é que funciona? Funciona o seguinte. Para você que acompanhou Férias, a gente vai... Eu estou pedindo para você mandar um vídeo de depoimento do que você achou do Férias com Teologia 2026. O melhor vídeo ganha tudo isso aqui. Tá, o vídeo mais legal. Quem vai decidir isso? O pessoal aqui da FTB vai votar. E o vídeo mais interessante é um vídeo de no máximo 2 minutos. Ele tem que ser, pode subir aí. Ele tem que ser na vertical. Não, na vertical não, desculpa, na horizontal. Ele tem que ser na horizontal, de até 2 minutos. E aí você fala como que foi o Férias com Teologia. Só tem a regra que esse vídeo tem que ser visceralmente honesto. Tá? O que você pensar sobre o projeto Férias com Teologia desse ano, você coloca lá no vídeo, e o vídeo mais bem votado aqui, internamente dos colaboradores da FTB, vai ganhar todo esse material aqui e vai chegar na sua casa de presente. Pastor, como é que eu faço? Quero participar, eu estou no Férias, eu não sabia, não lembrava. Até quando eu posso mandar o vídeo? Pode mandar o vídeo até amanhã, meio-dia, até sexta-feira do dia 30, meio-dia, esse vídeo você manda num WhatsApp específico, que é o WhatsApp que está na descrição aqui do grupo. Eu não sei se ele está aí na tela, se vai aparecer na tela, vai? Nesse WhatsApp aí, que o Cláudio vai colocar aqui na tela, o QR Code. Pronto, manda para esse QR Code aqui e coloca teu nome, tá certo? Pra gente, e endereço, para a gente mandar o material de presente para você. Hoje não tem vagas para matrículas não, mas tem essa possibilidade de você ganhar todos esses materiais que vão te ajudar bastante no seu ministério. Eu imagino que o WhatsApp também está na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo, Cláudio? Eu não sei se está. Tá? Já está lá? Então, o WhatsApp está lá na descrição do vídeo, é só mandar o seu vídeo para lá. Tá certo? Pastor Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais nesse tema. Pastor César, obrigado pelo convite. Pastor Igor, obrigado. Sempre muito bom debater contigo, falar da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco até agora. E eu quero finalizar dizendo que eu entendo que o nosso sofrimento existe um propósito de Deus. Ainda que não vou compreender agora, eu estou me baseando naquele texto de João 13. Nós não sabemos o que ele faz agora, mas amanhã nós saberemos. Existe um propósito de glória, tudo para a glória de Deus. Então, ainda que eu esteja sofrendo hoje, ainda que seja uma luta que eu não tenha sido responsável por ela, porque isso também acontece, ainda assim existe o propósito de Deus. Eu espero que Deus possa alimentar a nossa fé e nos dar graça, condições de suportar não apenas os problemas que nós causamos, mas também problemas que nós não temos uma causa, uma responsabilidade direta, mas existe ainda assim um propósito de Deus.
Maravilha. E eu queria que você falasse também da clínica de recuperação, por favor. Muito bem. Pastor, eu sou o pastor responsável pelo Instituto Viver na Bênção. E nós temos 4 projetos. Um deles é a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos. A nossa chácara fica no interior de São Paulo, no município de Mairinque. E nós atendemos jovens, rapazes que querem deixar a dependência química. Então, se você precisa de ajuda, você pode me chamar no meu WhatsApp, é o 011, aqui de São Paulo, 96424-2661. Ou lá no meu Instagram, se for mais fácil para você, é @LucianaEscala. Tem a casa de operação. Temos uma missão humanitária em Moçambique, no continente africano. Temos também um grande projeto social na Vila Brasilândia e o projeto que nós fazemos às sextas-feiras. Eu até quero pedir permissão do pastor para falar de amanhã. Por favor. Porque amanhã nós vamos alimentar 500 pessoas nas ruas. Uau, que legal. Me 500 fala onde pessoas Onde? na Patriarca, aqui no centro, de frente à prefeitura aqui de São Paulo. Patriarca na Zona Leste, não? Tem ali a prefeitura, aquela na prefeitura praça ali nova. chama, isso, ali chama Praça Patriarca. Patriarca. Exato, Praça da Patriarca. E nós estaremos amanhã lá, 500 pessoas. E se tiver alguém agora assistindo a gente, ouvindo, e você pode colaborar conosco, a cada R$20 a gente alimenta 5 pessoas. Então são 500 pessoas. Que se legal. você puder doar pra gente uma ajuda, a tua ajuda vai ser bem-vinda. Pix do projeto, pode passar, pastor Pix? Por favor. Pode. É o 17-668-756-0001-06. Vai aparecer Instituto Viver na Bênção. A tua ajuda vai salvar vidas e ela é muito bem-vinda. Eu vou pedir para você o Pix novamente, porque aí a gente deixa na descrição do vídeo. Então, peraí. Fala para mim novamente o Pix. É 17-668-756-0001-06, Instituto Viver na Bênção. Qualquer valor. R$5, 10, 20, 1 milhão, o valor que você puder, a ajuda é bem-vinda. Tá aí. Eu vou pedir para... Eu mandei aí, Cláudio, só pegar e colocar aí na descrição, assim que puder, aí os irmãos vão lá. Porque a maioria, centenas de irmãos acompanham ao vivo, mas depois vem muito mais gente, né? Então é isso aí. Obrigado, viu, pastor? Obrigado mais divulgar. uma vez. Glória a Deus. Pastor Igor, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Suas considerações finais. Eu que agradeço, pastor César, feliz de vê-lo mais uma vez. Falar que sempre estou orando pelo senhor, sei que realmente aí Deus tem abençoado, mas precisa de intercessão. Com certeza. Me coloco sempre intercedendo, que eu sou muito grato à sua vida, Sou pelo carente das conhecimento orações que eu adquiri através da sua vida, da FTB. Jamais, né, em todo lugar que eu vou, eu sempre falo a respeito disso, muito bem do senhor e da sua família. O Júnior está ali, glória a Deus. Obrigado, Cláudio. Pastor Luciano, um amigo, um gentleman, sempre educado, né, sempre cooperando e também sempre aprendendo com o senhor. Né? Quero deixar um versículo que diz em Salmo de número 119, versículo 27. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. É muito importante nós entendermos o propósito do Senhor, e isso exige busca, exige dedicação, intimidade. Nem todo sofrimento, eu creio que é um propósito do Senhor, porque nós não podemos anular as nossas responsabilidades, a responsabilidade humana. Mas eu creio que existem sofrimentos que é um propósito do Senhor, talvez com uma ação corretiva, punitiva, mas sempre pedagógica, para nos trazer novamente para o centro da vontade do Senhor. Espero, né, é um assunto difícil, mas espero ter contribuído aí com todos em nome de Jesus. O assunto realmente é difícil, porque a gente está falando aqui de coisas, a pessoa está lá do outro lado com sofrimentos terríveis, horríveis, dores lancinantes, complicadas, complexas. Então, espero que esse programa tenha servido para ajudar você a pensar ou repensar um pouquinho esse posicionamento. A igreja, por favor, o núcleo de teologia. Sim. Então hoje nós teremos um culto, né, na Avenida Parada Pinto 787, na Uma Palavra de Vida Church. Estaremos recebendo lá o pastor Paulo César e vai ser uma bênção. Quero mandar também um beijo, um abraço para a Patrícia, que ela está na direção administrativa e financeira da ITUPV, Instituto Teológico Uma Palavra de Vida, que cresceu através aí da FTB. Glória a Deus. Glória a Deus. E estamos ali com mais de 40 alunos presencial, né? Depois vocês
entram na rede e terão maiores informações. A minha rede é só o Instagram, PR Igor Alessandro, e lá terão maiores informações. Obrigado. Maravilha, Deus abençoe. Mande seu vídeo aí para concorrer aos livros. E amanhã temos o último dia do Férias com Teologia, com presentes e sorteios no final da aula. É só participar. Estou ficando por aqui, mas às 14h tem o Crescendo na Fé, então a gente volta daqui a pouco. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.